Bom dia a todos. Eu sou Beatriz Chan, sou adjunta da clínica da VPM, vou apresentar o Grand Round hoje no lugar do professor James Fleck, que teve que se ausentar. Hoje é um assunto bastante palpitante, a ideia de se inserir dentro da semana acadêmica da universidade com um tema de extremo interesse para os nossos alunos, né, em especial, que é o comportamento de risco na adolescência. Então, nós vamos ter a apresentação inicial do professor Ricardo Feijó, professor da Unidade de Adolescentes do Hospital de Clínicas, com avaliação clínica do comportamento de risco. A seguir, a professora Solange Aceta, professora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas, que vai falar para nós sobre iniciação sexual. E, por fim, comportamentos aditivos, pelo chefe de Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, professor Marcelo Schmitz. E depois nós teremos, então, um espaço de aproximadamente 15 a 20 minutos para discussão, perguntas, vamos compartilhar ideias. Hoje, particularmente, tivemos um problema com a mídia, não vamos poder passar as perguntas que normalmente esse tipo de sessão traz ao final, mas fica aberto e a plateia discute conforme as dúvidas ou o entendimento. Professor Ricardo. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar os parabéns pela escolha do tema em relação a um evento tão importante como esse no hospital. Falar sobre adolescentes, infelizmente, ainda é uma situação rara em termos acadêmicos, mas é uma urgência, uma necessidade em termos de saúde pública. E o desafio aqui que a gente tem, nós três, para apresentar para vocês um tema tão vasto, num tempo tão curto, é mais do que apresentar e discorrer sobre ele, sensibilizar vocês sobre a importância de entendimento sobre isso e incorporar isso na prática clínica de todos vocês. O meu enfoque vai ser um enfoque clínico e o que eu posso oferecer para vocês em termos de experiência e de discussão tem a ver até com a minha atuação, que vai relacionada a comportamento de risco, desde um atendimento a nível primário de prevenção, que é o que a gente faz aqui na universidade, no Hospital de Clínicas, até o pior desfecho em relação ao comportamento de risco, no qual eu tenho uma experiência bem interessante, que é o desfecho óbito em adolescência, relacionado à violência. Portanto, não tem como a gente iniciar esse tema sem dar um panorama geral, e um dos panoramas mais claros é exatamente esse. O comportamento de risco na adolescência é um fenômeno internacional, multicultural, sem nenhuma característica única, mas com peculiaridades muito interessantes em qualquer ambiente. E a ONU mostra claramente essa preocupação nesse panorama geral, ao apontar que as causas mais importantes relacionadas a óbito no grupo de adolescentes estão relacionadas a situações que envolvem violência, que é o que a gente chama de causas externas. Então, nós vamos conversar hoje sobre esses temas e o que nós temos aqui realmente é a nossa característica principal. Um dos últimos boletins epidemiológicos a nível nacional aponta, entre as causas de morte mais importantes em todas as faixas etárias, a situação relacionada à violência. Quando a gente fala violência no senso geral, a gente não pode precisar o quanto disso tem relação com comportamento intencional ou acidental, mas de qualquer forma isso significa risco, e risco significa uma consequência importante individual e social. Mas em termos de adolescência, os coeficientes de mortalidade são bem expressivos. E especificamente para essa faixa etária, a gente sabe que as situações que envolvem violência como causa externa estão nas primeiras 2 a 3 posições em relação a esse tipo de ranking. Tal é a dimensão que isso acontece, que a OMS faz um chamado internacional como um alerta ao atendimento da saúde do adolescente e destaca nessa questão a importância de que nessa segunda década de vida algumas estratégias sejam elaboradas.
após uma revisão de mais ou menos 2 décadas de projetos, propostas, pesquisas, a OMS, através desse guidelines que está bem atualizado, em 10 itens, eles discorrem sobre propostas e estratégias de prevenção para a saúde do adolescente. O que chama atenção é isso, é que após uma vasta experiência de todas essas questões que envolvem diretrizes e projetos, uma das consequências principais que eles chegaram à conclusão é que, infelizmente, esses projetos não se transformam em ação. Portanto, os nossos jovens, no mundo todo, continuam em risco e isso a gente tem que estar muito ciente. Para vocês terem uma ideia, o impacto individual, familiar e social de situações de risco envolvendo acidentes de trânsito, lesões e violência pessoal, eles estão nos principais 3 dos 4 rankings para ambos os sexos. Mas isso se amplia na dimensão social quando, ao invés da variável ser morte, a gente considerar a perda de anos de vida. E quando a gente pensa nisso, a gente consegue ter uma ideia do quão importante e espraiado é essa situação a qualquer nível, individual, familiar e social. Vejam que para os 2 sexos nós continuamos, e aqui entra, obviamente, saúde mental como uma das principais questões, e todas as outras que estão relacionadas diretamente a risco, considerando então esse pacote como o prioritário em relação ao atendimento do jovem. Seguindo essa abordagem da OMS e os pontos principais que eles consideram de prevalência e de importância epidemiológica, o destaque tem sido sempre para esses itens. Na avaliação clínica do adolescente, a questão mais importante que eu poderia colocar é que ela deve ser incorporada na rotina diária e ela deve ser feita da forma mais clara e mais direta para o adolescente. Sem isso, a gente não consegue sucesso. Vejam que aspectos relacionados à saúde mental, violência, DST, nutrição, uso de álcool, drogas e comportamento de grupo, todos eles são destacados pela OMS como os prioritários. E, não coincidentemente, eles estão relacionados a esse tipo de sigla que resume alguns itens mais importantes para a gente fazer. Esse é um estudo feito por uma colega nossa da equipe, foi a dissertação de mestrado da Lilian, com participação do nosso pessoal aqui do hospital, e ainda é uma das principais diretrizes para avaliação de comportamento de risco. Esse comportamento de risco pode ser resumido nesses itens, e a forma como vocês podem agir em termos de avaliação é que vai variar. A sensibilização desse tema e da forma como a gente consegue chegar no adolescente é que vai nos dar a possibilidade de captar informações e, com isso, poder avaliar risco. Portanto, academicamente é muito simples colocar esses itens e incorporar na anamnese, mas a forma de fazer isso é que vai requerer uma dinâmica importante e uma estrutura bem organizada. Particularmente aqui no serviço, na nossa unidade, a gente contempla esses itens mais ou menos em 5 e discorre por eles através de uma situação semi-estruturada na anamnese e entrevistas individuais e considerando, obviamente, aspectos éticos, aspectos legais, que a gente vai falar mais adiante, mas contemplando item por item e de uma forma muito clara na troca de informação com o adolescente. Apenas como exemplo, quando nós falamos sobre comportamento alimentar, é fundamental a gente estar atento às alterações, desde deficiência até excesso, e o que tipo de consequências essas alterações alimentares podem significar no dia a dia e na vida do adolescente. Então, através de questionamentos relacionados a esses itens, a questão de screening que vocês podem fazer, ela sempre tem que permear 2 questões. Uma, o questionamento aberto e claro para o adolescente, uma linguagem acessível e um conteúdo absolutamente claro e explícito. Perguntas abertas, mas perguntas claras, onde ele possa ter espaço para poder informar vocês o que ele vive em relação a essa questão. Então, quando a gente fala sobre a questão de comportamento alimentar, é importante entender o que ele come, como ele come e por que isso acontece.
Sempre deixar ligado em todas essas variáveis como é o sentimento do adolescente. Aí o espaço dele poder dizer como é que tu te sente. Tu te sente bem? Tu não te sente bem? Tu está de acordo com essa tua imagem? Tu está em desacordo? Tu está angustiado com isso? Tu está bem? Esse espaço, com 3, 4 perguntas abertas, é suficiente para que ele possa expressar o sentimento relacionado a comportamento alimentar. Em relação à experimentação e uso de álcool e drogas, e aqui, obviamente, as questões mais importantes, o Marcelo vai falar sobre isso, a gente tem como rotina aqui no serviço iniciar sempre com uma avaliação de grupo. Às vezes, a identificação de risco está muito mais ligada ao grupo do que ao indivíduo, e o indivíduo é a consequência da ação do grupo. Então, a gente sempre usa a mesma sistemática. Como é que é o grupo com o qual tu anda, em termos de colegas, amigos e pessoas próximas? Qual é a experiência que esse teu grupo tem no uso de álcool ou de drogas? E sempre relacionar se essa experiência é frequente ou não, qual é o que motiva o jovem a fazer isso, qual é o sentimento dele em relação a isso e, principalmente, consequências. Ou seja, isso te leva a algum tipo de consequência especial, isso te levou a algum tipo de acidente, algum tipo de ocorrência policial, algum tipo de conflito importante. O que pode ter levado a esse tipo de atitude, sendo frequente ou não, mas consequência. Essa é a sistemática que a gente utiliza de uma forma geral. Em termos de saúde mental, nós temos um espectro amplo demais em relação ao comportamento de adolescente, desde de uso de acting out até sintomas eventuais depressivos que não configuram uma morbidade, porém, nós vivemos uma comorbidade também muito grande. E para esse tipo de item, como saúde mental, a avaliação que nós consideramos importante é ter uma ideia muito rápida de como o adolescente se sente inserido no meio dele. Quais são as características de autoestima, como ele se sente em relação a isso, se é um jovem que, no momento da vida dele, ele tem algum plano de futuro ou não, e se ele tem algum outro sintoma que possa chamar a atenção em relação à questão de saúde mental, mas o jovem que expressa uma autoestima muito debilitada, que não tem plano de futuro, ele pode mostrar algum tipo de sofrimento. Isso aqui tudo é um screening, nós estamos falando de uma informação de alta sensibilidade e nada de especificidade, porque o objetivo é rastreamento. E quanto ao comportamento e ideação suicida, que é um grande tema e que causa muito temor para o profissional, poder falar abertamente para um jovem que seja positivo do ponto de vista de risco para esses itens, se ele em algum momento já pensou sobre morte e qual o sentimento dele a respeito disso. Falar de uma forma aberta, clara, não crítica, dar o espaço adequado para que o jovem possa se manifestar. Sobre sexualidade, a Solange vai falar com mais detalhes, mas, de novo, quando a gente fala sobre sexualidade, voltem ao grupo, tentem caracterizar que tipo de grupo esse jovem se insere, se é um grupo já sexualmente ativo, ainda não, que tipo de experiência eles têm e o que motiva eles a isso, se é uma experiência e uma motivação individual ou de grupo, e qual o sentimento. Às vezes eles mostram claramente frustração, desinteresse, indiferença, ou um grande interesse em relação a isso, e eles conseguem falar se vocês derem esse espaço. Da mesma forma, consequências. Por último, violência é um tema que é presente no adolescente no dia a dia, no mundo inteiro, e há muita dificuldade de se inserir o tema violência no contexto diário de avaliação do jovem. E isso deve acontecer. Nós temos dia a dia casos relacionados nos mais graus variados de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional e todos os outros riscos inerentes a esse tipo de conduta violenta. A melhor forma de trabalhar isso numa avaliação clínica é uma abordagem clara através da anamnese, tendo uma ideia se esse jovem foi exposto a traumatismos repetidos, perguntar claramente se ele já foi envolvido em alguma situação de constrangimento que tenha causado desconforto a ele e na atividade dele, e caso isso aconteça, perguntar qual e como. E também perguntar se ele já foi submetido a algum tipo de ato de violência, seja qual for a violência. E eles entendem muito bem o que é uma violência emocional, uma violência física, uma violência sexual. Mas eles precisam do espaço para poder falar. Esses são 5 itens mais frequentes na nossa avaliação clínica, de uma abordagem muito simples e rápida, e sempre deve ser permeado por uma atitude profissional, de uma atitude não crítica,
mantendo as questões de sigilo muito claras para o adolescente e os limites éticos e legais desse sigilo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, se envolver um risco de vida a ele ou a outros, e com isso dá tranquilidade para o adolescente manter esse grau de confidencialidade com a gente. Entretanto, nunca esquecer que esse tipo de avaliação ele deve ser feito regularmente, a gente deve fazer maior intervenção na consulta. Oportunidade perdida é a palavra-chave na adolescência, porque nós falamos em prevenção, e a revisão do risco ela deve ser feita a cada visita. Por último, o recado da OMS, que eu acho que é fundamental, é esse: nós não podemos fazer nenhuma diretriz, nenhuma regulamentação sem entender que o adolescente tem que ser envolvido ativamente nesse tipo de decisão. E entender que ele não está aqui para receber só o resultado pronto, mas sim para ser um ator desse tipo de atividade. Era essa a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Professora Solange. Bom dia a todos, é com prazer que estou aqui com vocês. Eu também gostei muito, nós quando fomos convidados para essa iniciativa tomada por vocês mesmos, de que esse assunto esteja no tópico de importância para todos nós. Na verdade, eu gostaria que começasse. Na verdade, assim, esse tópico eu fiz uma abordagem trazendo dados bem locais, brasileiros, sobre a questão da iniciação sexual, com um olhar um pouco mais ginecologista, mas com certeza envolvendo os adolescentes masculinos. Nós trabalhamos há muito tempo no setor de ginecologia infanto-puberal do Hospital de Clínicas, e a gente tem uma população bastante importante em relação a esses tópicos. É dos motivos de consulta mais frequentes. Então, que a gente sabe que a sexualidade humana, ela tem que se desenvolver, ela se desenvolve naturalmente, mas os comportamentos sexuais e as relações propriamente ditas, elas podem estar permeadas, estão permeadas por uma série de situações que muitas vezes representam algum tipo de risco para os adolescentes. Vários estudos têm mostrado no Brasil e no mundo de que a precocidade na atividade sexual, no exercício da sexualidade, ele aumenta os riscos, porque existe uma dificuldade, né, de estabelecer modelos, e nós estamos tendo uma verdadeira epidemia de adolescentes que estão sendo envolvidas por gestações indesejadas, né? E um aumento das doenças sexualmente transmissíveis. Aqui é um trabalho clássico de 2007, feito por um pessoal, epidemiologistas de Pelotas, eu fiz questão de colocar, porque são dados que ainda são bem atuais, mostrando que a média de iniciação sexual no Brasil entre as meninas é em torno de 15,9 anos. A gente vai ver outros dados, mas são todos muito parecidos, e os meninos em torno de 15,3 anos. Isso é bem diferente em relação a outros países, se nós fizermos essa comparação. E daqueles sexualmente ativos na ocasião, 27,9%, praticamente 28% das meninas usavam a pílula anticoncepcional. E o uso de condom era referido em torno de 63% na última relação. Então, mostrando que realmente a iniciação sexual é bastante cedo no nosso país e que isso, de alguma maneira, aumenta o risco para que os comportamentos bem estabelecidos de uso de condom, da questão do número de parceiros sexuais, fica comprometido. Tem um trabalho de Farias, que é um trabalho realizado em Santa Catarina, que demonstra os vários fatores de risco à saúde dos adolescentes, nos quais, entre tantos fatores, ali também entrava a questão que foi colocada por Feijó, da alimentação, da falta de atividade física. Mas entre os comportamentos de risco que estão mais envolvidos nas questões de doenças crônicas e da gestação precoce da DST estão o uso do tabaco, o consumo abusivo de álcool, as drogas
drogas ilícitas e envolvimento em situações de risco. Se sabe que existe uma associação entre o uso do cigarro, do tabaco e o álcool com as relações mais permissivas e, inclusive, sem o uso de métodos adequados de segurança, tanto para os meninos como para as meninas. Aqui nós temos um outro trabalho, que é um trabalho, aliás, é o mesmo trabalho que mostra justamente, eu estou sem o point, eu não sei se está aqui, está aqui. Aqui mostra a prevalência, então, de comportamentos de risco no adolescente, mostrando que o não uso do preservativo, ele é referido na última relação em quase 40%, entre tanto os meninos como as meninas. Mas interessante que as meninas referem mais não uso do que os meninos. E isso está muito associado ao uso abusivo das drogas e do álcool. O que a gente vê, o que preocupa hoje? Na verdade, assim, a iniciação sexual entre as meninas, entre as mulheres, sempre aconteceu muito cedo. Desde séculos atrás, os séculos XVIII, XIX, XX, agora estamos no XXI, a grande diferença é como isso se dá. Hoje se dá de uma forma por acaso, casual. As meninas e os meninos vão para as festas e muitas vezes nem conhecem o seu parceiro. Às vezes elas chegam no nosso consultório, aqui no ambulatório, e elas não sabem sequer se elas tiveram relação sexual. Elas estavam tão embriagadas ou usando alguma substância em que elas não sabiam exatamente o que de fato aconteceu. Aqui, ainda continuando com o trabalho do Rocha, mostrando a questão que eu acho muito importante e fundamental, que é a questão do uso do preservativo masculino, que é o de fato mais utilizado, que ele aumenta na medida, aqui a gente tem os anos de escolaridade. Quanto maior a escolaridade, maior a chance de um menino, uma menina usarem o preservativo. E uma coisa muito interessante é a escolaridade materna. A escolaridade paterna nesse trabalho não mostrou muita diferença, mas a escolaridade materna é bem importante, mostrando que as questões familiares são muito importantes para determinar o comportamento dos nossos adolescentes. Então, eu coloco dessa maneira, acho que esse é uma das coisas, um dos pontos importantes para quem trabalha com adolescente, as equipes multidisciplinares, se preocuparem na questão da educação, que não necessariamente vai ser formal conosco, mas é importante que as práticas de proteção e prevenção dos agravos passem necessariamente pela questão de melhor orientação. Aqui mais para situar a questão no Brasil da gestação na adolescência. Na verdade, cerca de 20% das gestações que ocorrem no Brasil ocorrem nessa faixa etária, entre os 10 e os 19 anos. Então, isso é bem importante, porque além da questão da gestação representar, na maioria das vezes, uma gestação que não foi planejada e frequentemente ela é indesejada, ela decorre de uma condição involuntária, mesmo que seja voluntária, porque a gente temos até o trabalho do professor Aberte, meu companheiro lá de ambulatório, que mostra no doutorado dele, no mestrado, em que muitas vezes é um projeto de vida para essas meninas, né? Mas de qualquer maneira, o fato de uma menina jovem que ainda está estudando engravidar vai contribuir de alguma maneira para que ela deixe de manter o seu vínculo escolar, perpetua a questão do ciclo de pobreza, porque essas pessoas param de estudar, têm menor qualificação, a desigualdade se mantém e há uma dependência masculina ao seu companheiro. A questão da autoestima é uma das coisas mais importantes que a gente tenta trabalhar no adolescente, né? Ter projeto de vida, ter objetivos é bastante importante. Aqui nós temos também dados do IBGE mostrando a condição, isso aqui é de 2012, em relação a ter tido relação sexual alguma vez, por sexo, e eles dizem por dependência de escola, na verdade, escola privada e escola pública. Aqui a gente consegue observar claramente que existe diferença entre escola privada e escola pública, não é mesmo? Então,
podemos ver que existe diferença entre meninos e meninas, na questão de ter tido já alguma relação sexual no 9º ano, que é 14 e 15 anos de idade. Os meninos, 40% já tiveram relação, as meninas em torno de 18%, e entre escola pública e privada há uma diferença bem importante. Na privada, 18% e na pública, 30,9%, mostrando que existe uma questão de diferença social. Aqui, em relação ao uso do preservativo, o que se pode observar aqui que, na realidade, entre a privada e a pública, não houve tanta diferença. Não é mesmo que não é tão importante, mas a iniciação sexual, sim. Este é um outro trabalho que foi feito no Rio de Janeiro, mostrando uma condição que mostra exatamente a questão das diferenças. Eu não vou entrar tanto na idade da menarca, idade da primeira relação, mas mostrando as diferenças que escola estadual, privada e federal, se pode observar que o número de parceiros sexuais em meninas que tinham em torno de 15 e 16 anos é bem diferente em relação ao número de parceiros sexuais em meninas que estudam em escola estadual e em escola privada. É uma diferença bastante importante. Assim como o acesso à primeira consulta ginecológica também se dá mais tardiamente do que na escola privada ou federal, mostrando que as questões sociais são muito importantes e pertinentes. Nós não temos realmente um Brasil igualitário, né? Colocando a questão em relação à DST, a gente tem muito pouco dado realmente no Brasil, mas esse é um trabalho que eu achei bastante importante. Ele foi publicado em 2012, mostrando a incidência no Brasil e fazendo um paralelo com a França, porque o Brasil e a França têm uma cooperação em relação ao trabalho de DST/AIDS, avaliando a questão da distribuição da AIDS, os nossos casos, né? O que se observa? Que entre 10 e 19 anos nós temos uma prevalência de HIV de 2,1, que é bastante diferente em um país como a França. Nos últimos 5 anos, nós não diminuímos essa prevalência, pelo contrário, ela aumentou de 0,09 passou para 0,12. Então, é bastante importante nós observarmos que as políticas de saúde pública estão falhando nesse sentido. Nós observamos que essa faixa etária aqui é a faixa etária que mais tem crescido. Na realidade, a prevalência da AIDS, ela está, inclusive, se tornando mais, ela é feminilizante. Existem mais casos hoje, proporcionalmente, que casos masculinos. Aqui é mais um boletim mostrando a questão, mostrando que nos últimos anos, 2010, 2011 e 2012, houve um aumento, tanto em homens como em mulheres, né, na taxa de detecção para 100 mil habitantes em relação aos jovens de 15 a 24 anos, mostrando como é importante que a gente possa estabelecer diagnóstico e prevenção, principalmente, né? E nós não temos, na verdade, mesmo nós dentro de um hospital de clínicas de Porto Alegre, nós não temos alguns testes diagnósticos, por exemplo, para clamídia, não temos teste adequado. Então, na verdade, a gente tem uma dificuldade de trabalho. Outros aspectos muito interessantes que eu achei nesse trabalho, achei assim, nos faz um retrato, né, quais são as características psicossociais das famílias que estão associadas a uma menina jovem ter ou não ter um bebê. Eu não vou entrar nas tabelas, eu resolvi resumir o modelo de regressão logística que eles fizeram e hierarquizado, mostrando que as variáveis associadas à gravidez na adolescência, as principais variáveis diziam muito respeito à família dessa adolescente, né? Então, assim, não ter morado com os pais na faixa etária entre 10 e 14 anos por qualquer motivo, questões econômicas, os pais se separaram, motivos variados, o índice, a razão de chance é de 1,67. Quando essas meninas experimentavam o fato de terem que cuidar dos seus irmãos,
né? Isso aumenta, a razão de chance é de 1,42, mostrando que essa familiaridade em ser cuidadora faz com que muitas vezes elas não se sintam mal nesse papel, pelo contrário, e não avaliem todas as consequências. Ter irmãos que tiveram filhos antes dos 20 anos é outro fator bastante importante associado, 1,56. Experimentação de cigarro e ter chegado embriagada também são duas situações bastante importantes. Então, esses são pontos em que quem trabalha com adolescentes tem que estar atento para tentar estabelecer quais são os adolescentes de risco para essa condição. Aqui eu queria, na verdade, provocar mais do que dar respostas. A minha ideia era depois a gente poder discutir isso nas perguntas, mas a gente poderia começar falando das políticas públicas, que elas teriam que ser mais eficientes. Uma reflexão que é muito pouco feita na nossa sociedade, que é a questão da postergação da primeira relação sexual. Sabe-se, quanto mais cedo inicia a relação sexual, mais parceiros sexuais e menos chances de usar preservativo. Os métodos contraceptivos variados e gratuitos que nós não temos na rede, os LARCs, que são os contraceptivos de longa ação reversíveis, que é o implante subdérmico e o dispositivo intrauterino, a gente não tem acesso nas redes, nós temos aqui alguma coisa, mas não temos o implante. O condom nas escolas são formas de tentar reduzir e se aproximar do nosso adolescente. Reduzir de alguma maneira o álcool e as drogas. Temos que identificar os jovens de risco. Acho que o Feijó colocou muito bem aquele questionário, fazendo o pensamento, né, dos adolescentes de maior risco, escutar os anseios deles, ter um canal mais de comunicação mais próximo, tentar, na medida do possível, aproximarmos dos pais desses adolescentes, o que em saúde pública isso nem sempre é viável. A gente sabe que muitas vezes os adolescentes chegam em unidades básicas de saúde sozinhos. E a questão das consultas precoces e frequentes. Eu tenho convicção de que a equipe de saúde teria que ser uma equipe multidisciplinar, termos todas as pessoas envolvidas, assistente social, psicólogo, nutricionista, o médico, evidentemente, a enfermagem, e o atendimento, muitas vezes, é muito mais profícuo fazer um atendimento em grupo com esses adolescentes que têm necessidades em comum, talvez trabalhar muito essa questão positiva deles interferirem de forma positiva, fazendo talvez grupos de sala de espera e trabalhando dessa maneira. E a frequência das consultas deveriam ser facilitadas. Era isso que eu tinha para colocar. Então... Obrigada, professora Solange. Queria convidar o professor Marcelo, da Psiquiatria Infantil, para finalizar as palestras. Bom dia, pessoal. Obrigado à VPM e a vocês pelo convite para estar aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre comportamentos aditivos. Obrigado. Os comportamentos aditivos, eles iniciam como uma forma voluntária, como uma, entre aspas, solução para algum problema que pode ser uma sensação de tédio, sensação de vazio ou um sofrimento psíquico significativo, né? Mas muitas vezes essa solução vai virar um problema maior do que o que deu causa. De maneira geral, assim, em termos de prevalências globais sobre os vários comportamentos aditivos, há pouca literatura. Esse levantamento de 2011, com 83 estudos com amostras de vários países, mas basicamente amostras dos Estados Unidos, mostram altas taxas de prevalência nos diferentes comportamentos aditivos, com um valor médio de 47%. Então as pessoas de maneira geral ficam muito surpresas, porque é um número muito alto.
Quer dizer, quase metade das pessoas tem algum comportamento que se identifica como risco de ter a presença de um comportamento aditivo. E muitas vezes esses comportamentos acontecem em comorbidade, ou seja, há mais de um comportamento aditivo ao mesmo tempo. Bueno, rapidamente, o que é adição? A adição se caracteriza por alguns aspectos como saliência. O comportamento adquire, ou a substância adquire uma importância muito significativa na vida do indivíduo. Vira uma prioridade. O indivíduo busca a substância ou o comportamento como uma forma de alteração de humor. Então ele vai procurar estados de euforia ou então estados em que ele perca, né, a consciência ou enfim, a sensação de como ele está realmente vivendo. Outra característica é a questão da perda do controle. Quer dizer, o adolescente não vai ter, então, a sensação de que ele tem o domínio sobre o uso da substância ou a repetição do comportamento. É importante salientar que, inicialmente, é um comportamento voluntário, mas, com o tempo, com a repetição, o sistema de recompensa vai perdendo a sensibilidade e isso se torna um comportamento automático e compulsivo. Há o desenvolvimento de tolerância, então são necessárias doses maiores, cada vez mais, da substância, ou exposição a mais tempo aos comportamentos de adição, e a ocorrência de conflitos interpessoais, então problemas no trabalho, problemas na família, entre outros tantos. E também o desenvolvimento de sintomas de abstinência, como, por exemplo, insônia, inquietude, irritação e ansiedade. O que é a adolescência? Bom, a adolescência é um grande período de transição entre a infância e a vida adulta. É caracterizado por uma necessidade de demonstrações muito claras e significativas de competência, na busca pela identidade, e é uma fase de muita transformação com uma grande plasticidade cerebral, o que na verdade é uma oportunidade muito rica de enriquecimento cognitivo, mas também tem seus riscos. A presença do pensamento com características onipotentes, o comportamento impulsivo, uma busca incessante por novidades, a preferência por atividades físicas e sensoriais em relação às atividades mais complexas e cognitivas, tudo isso associado a pobres capacidades de planejamento e de julgamento expõe esses adolescentes a mais riscos, principalmente quando eles estão em grupo. O desenvolvimento cerebral durante a adolescência acontece sempre da parte posterior do cérebro em direção à parte anterior. Por que eu estou dizendo isso? Porque o córtex pré-frontal, que é uma das áreas mais importantes no controle da impulsividade, só vai terminar sua maturidade na terceira década de vida. Outro aspecto relevante também é que há um amadurecimento primeiro das regiões subcorticais em relação às regiões pré-frontais. Nesse período em que a defasagem é maior, é justamente o período de maior risco, quer dizer, é muita potência e pouco controle. Aqui estudos de risco de preferência mostram claramente que dos 12 aos 17 anos estão localizados os níveis mais altos. Importante destacar também que o cérebro do adolescente já está em desenvolvimento, né? Quer dizer, não está plenamente maduro. Se ele tem, além disso, um processo psicopatológico ou até uma doença clínica, pode haver um atraso maior ainda, complicando mais ainda esse processo de amadurecimento e expondo mais o adolescente a riscos. Aqui, no caso, são pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que sabidamente é um problema de imaturidade neuronal. A OMS recentemente fez um levantamento nos vários continentes, em vários países, com amostras muito significativas, falando das prevalências de uso de substâncias psicoativas. Então a gente tem álcool, tabaco e maconha, né? Comparando as prevalências de uso dos 15 anos até os 21 anos. As prevalências são muito significativas, os aumentos são significativos também, mas eu acho importante destacar, primeiro, a Colômbia, que talvez tenha um perfil parecido com o brasileiro, em que aos 15 anos o uso de álcool no último ano foi de 57%, sendo que aos 21 isso passa para 92%. Na Nova Zelândia, o uso de maconha aos 15 anos era 27%, aos 21 passa para 62%. Quer dizer, é muita gente usando substância psicoativa.
Vamos começar falando da droga favorita dos adolescentes: álcool. Mata 2,5 milhões de pessoas ano, segundo levantamentos recentes da Organização Mundial da Saúde. É a terceira causa de morte prematura, está envolvido em 30% dos suicídios. E um dado interessante é de que bebedores até 17 anos, ou seja, pela lei brasileira são os que não teriam condições de comprar bebida alcoólica, representam uma estimativa de 20% de lucro da indústria de bebidas. O cérebro do adolescente ele é mais sensível aos efeitos do álcool do que o cérebro dos adultos. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que a exposição mais precoce, então a linha verde e a linha azul, significa maiores chances de desenvolvimento de dependência ao longo do tempo. As taxas em alguns estudos de dependência na comparação entre adultos e adolescentes, a diferença é muito importante, em alguns estudos até sendo o dobro. E mesmo alterações morfológicas e funcionais têm sido identificadas no cérebro dos adolescentes, com redução de volume hipocampal e alterações de atividade cerebral durante tarefas de memória. Um dado importante é de que, alarmante, é de que 40% dos adolescentes não consideram perigosa a ingestão de 4 a 5 drinks praticamente diariamente. Quer dizer, é muita ingestão de bebida para esse padrão e são muitos adolescentes, 40% das amostras, identificando como isso não sendo um comportamento de risco. O que vai redundar, obviamente, em altas taxas de consumo pesado entre os 15 e os 19 anos. Então, a gente pode identificar aqui que os países mais destacados são o Canadá e alguns países da Europa. Em termos de dados brasileiros, um dado importante é de que, na comparação de 2006 com 2012, tem tido um aumento de quase 50%, então de 7% passou para 10%, a idade inicial de experimentação até os 11 anos. Então está aumentando muito essa idade inicial de experimentação. Dados mais da nossa paróquia, de 2012, mostram que estudantes do último ano de ensino fundamental, 35% já beberam, 29% já se embriagaram e 10% tiveram problemas com a família, com os amigos, perderam aulas ou brigaram. Importante destacar aqui, pessoal, que nós estamos falando de gurizada de 13, 14 anos. Tabagismo. Mata 6 milhões de pessoas ano. É a principal causa de morte prevenível. As taxas de fumo na adolescência têm uma tendência de queda, mas ainda assim, no final do ensino médio, giram perto de 20%, ainda é muito alto. Os riscos do tabagismo vamos falar primeiro do ponto de vista clínico, né, são vários, podem ser divididos basicamente em 2 grupos. Primeiro, o grupo do desenvolvimento de tumores variados, uma lista ampla, e o desenvolvimento também de várias doenças crônicas. Além disso, comprometimento também de funcionamento cerebral, tá? Ele é muito destacado e é dose dependente. Quanto maior a dose de nicotina, maiores as alterações funcionais. Outro dado muito interessante que mostra a maior fragilidade do cérebro dos adolescentes ao consumo de nicotina, de tabaco, é que a adição no adolescente vai acontecer de forma muito mais rápida. 4 semanas é o tempo médio para o adolescente desenvolver adição, enquanto para um adulto desenvolver a adição plena pode levar 2 anos. Sintomas de abstinência também vão acontecer em menos tempo, às vezes em poucas horas o adolescente já começa com sintomas de abstinência, diferente do adulto, que leva mais tempo. Outro aspecto importante é o fumo durante a gestação. Apesar de todas as campanhas contra o tabagismo desde a década de 60, que iniciaram nos Estados Unidos, ainda há muitas mulheres que decidem continuar fumando mesmo depois de saberem que estavam grávidas. O percentual é de 20%. E isso eu não estou incluindo as mulheres que ficam sabendo que estão grávidas lá pelo 2º, 3º mês de gestação e que decidem parar de fumar, mas já fumaram nos primeiros meses dessa gestação. Esse percentual em adolescentes em estratos socioeconômicos mais desfavorecidos pode chegar aos alarmantes 50%.
Uma outra forma agora que está em grande moda, crescente no Brasil e em vários países do mundo, de tabagismo, é o uso do narguilé. O narguilé tem um aspecto assim de ser uma coisa inocente, já que é considerado pelos adolescentes um grande ritual, tem a questão de que os fumos são aromatizados, com canela, com menta, sempre passa uma impressão de que não vai causar maiores prejuízos. Como o narguilé tem características artesanais, ele não é proibido pela lei brasileira. Uma única exceção é o estado de São Paulo, que desde 2009 proíbe a venda, a comercialização de narguilé. Se estima que 300 mil pessoas usem narguilé no Brasil. 40% desses têm até 24 anos de idade. 1 hora de consumo de narguilé representa o consumo de 100 cigarros normais. Isso é dados do Instituto Nacional do Câncer, Anvisa e também dados vindos da Organização Mundial da Saúde. Se tem uma ideia de que os adolescentes têm uma ideia, e mesmo muitos adultos têm uma ideia de que o narguilé ele é mais inofensivo porque tem o filtro, que a água filtraria boa parte da nicotina e coisas desse quilate. É importante destacar que isso é um equívoco, tá? Porque só 5% da nicotina que são absorvidos pela água. Então é muita nicotina, né? Então são vários riscos, os mesmos que eu já descrevi para vocês, além do que muitas vezes o fumo é feito de forma coletiva, o que significa que a piteira, os bocais vão passando de pessoa para pessoa, aumentando os riscos de uma série de contaminações. Outra moda crescente, o mercado francamente em ascensão, é o dos cigarros eletrônicos. Para vocês terem uma ideia, em 2011, o mercado americano girou com 250 milhões de dólares. Em 2013, 2 anos depois, esse mercado já estava em 2 bilhões de dólares ano. Essa é uma tendência crescente também aqui no Brasil. Problemas do cigarro eletrônico. Não existe uma padronização. Vários levantamentos foram feitos já em processo de fiscalização em que o que está indicado no rótulo com a concentração de nicotina não corresponde ao que tem no refil. E alguns refis, até como forma de tratamento, tem concentração zero de nicotina. E mesmo nesses foram encontradas concentrações significativas de nicotina. Outra falta de padrão é de que deveria ter só nicotina nesses refis. E vários processos de fiscalização já encontraram outras substâncias tóxicas também presentes no cigarro nesses refis. Adição à nicotina é uma dúvida. Não se sabe se o cigarro eletrônico diminui a adição à nicotina. Se sabe que ele pode diminuir os riscos de exposição a outras substâncias que o cigarro contém. Mas a nicotina a pessoa acaba fumando, e às vezes é como o cigarro light, acaba fumando mais. E o cigarro eletrônico tem um problema também, a pessoa depois de um tempo de uso tem que começar a aspirar com mais força, o que também faz mais fixação da nicotina nos pulmões. E é um produto proibido no Brasil. A Anvisa proibiu a comercialização e a publicidade do cigarro eletrônico. Apesar disso, se pode comprar na internet, vocês certamente devem ter visto alguém fumando, mas uma coisa importante, esses dias eu vi uma pessoa fumando dentro de um lugar fechado. É proibido. Se vocês quiserem encher o saco das pessoas, vocês estão amparados pela lei. É a mesma regulamentação para cigarros. Não pode fumar cigarro eletrônico em ambientes fechados. Maconha, segunda droga na preferência dos adolescentes. Tem toda uma aura de quase santidade na maconha, muitas vezes a gente ouve falar disso, agora com tentativas de liberação da maconha, com argumentos inclusive de que tem capacidades medicinais. A gente sabe que na verdade a substância que tem capacidade medicinal não tem nada a ver com THC, então é importante começar a desmistificar um pouco isso para que se possa ter uma clareza maior e se combater melhor esses argumentos que são favoráveis à maconha. Dados do NIH mostram que nos últimos 20 anos há uma diminuição na percepção de risco que os adolescentes têm sobre o uso de maconha e, consequentemente, um aumento no uso. Dado alarmante, 60% dos estudantes de último ano do ensino médio não veem o uso regular de maconha como uma coisa prejudicial. 60%. Duas coisas importantes. Primeiro, há 20 anos atrás era metade.
esse percentual. E segundo, pessoal, a gente tem que lembrar e a gente tem que comentar com os adolescentes de que as concentrações de THC hoje em dia são muito maiores. Tem trabalho genético, inclusive, em cima das plantas de maconha para maior concentração, que aumenta muito a exposição a riscos. Quais são os riscos? Está muito bem documentado já na literatura científica riscos do ponto de vista de psicopatologia e de alterações funcionais. Então, maior risco de desenvolvimento de quadros psicóticos, maior risco de desenvolvimento de quadros de psicopatologia, como quadros depressivos, alterações cognitivas significativas a curto, médio e longo prazo, e por aí vai. Tem até alguns estudos que falam em redução de QI a longo prazo. Outro aspecto importante, um dado alarmante, do levantamento do NIH também, é em relação, até na comparação com o álcool, vocês podem ver que estudantes do college, 1/3 deles usou marihuana e foi dirigir. E, mais alarmante talvez ainda, metade dos estudantes de college pegaram carona sabendo que o motorista tinha usado marihuana. E, levantamento de 2009, em acidentes com vítimas fatais, 1/3 desses está ligado a níveis presentes de droga no motorista. Adição a games e internet. Essas são pesquisas que vêm sendo feitas já há bastante tempo, né? Apesar de muita gente achar que é uma coisa mais recente, as primeiras pesquisas aí na década de 80, as prevalências são variadas, depende muito da metodologia, né? Alarmante, 50% na Coreia, é muita gente, também tem muita gente com acesso a eletrônicos, né? A coisa é tão significativa que no Japão tem campos de desintoxicação, onde as crianças e os adolescentes ficam internados muito tempo para se desintoxicarem do comportamento. Bom, é um mercado em expansão onde giram bilhões de dólares e a tendência é de que seja cada vez maior. Tá? Então há um estímulo muito grande ao consumo e o que na minha opinião é pior é que há um estímulo para um consumo cada vez mais precoce. Os pais têm uma tendência a se sentirem orgulhosos das, entre aspas, capacidades computacionais de seus bebês e adoram ficar jogando aos 4 ventos isso, que meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, e isso gera, na verdade, um efeito cascata que todo mundo quer poder se exibir, né? E as crianças estão cada vez mais expostas a esse tipo de estímulo que a gente sabe que tem componentes prejudiciais para o desenvolvimento. Né? O que torna a internet tão atrativa? Bom, rapidamente, acessibilidade, por motivos óbvios, está sempre à disposição, fora no nosso caso aqui, que frequentemente a gente não consegue usar como precisa. Anonimato. Tem um levantamento de que 40% dos adolescentes usam identidades falsas no uso da internet. É um comportamento que pode ser muito estimulante, inclusive com a sensação de high, do mesmo quilate do uso das drogas. É um processo que tem opções de interatividade, a pessoa pode ser participante ou só um observador. Obviamente é um processo infinito e é um processo que facilita muito os contatos sociais. Gente que tem inibição social, os adolescentes, a gente sabe que isso é muito comum, né? Há uma facilitação, porque afinal de contas a pessoa não está cara a cara com o interlocutor. Bom, os riscos ligados são da área cognitiva, da área das relações, tem estudos mostrando também alterações de forma e de função cerebral, problemas com os pares, isolamento, depressão, enfim, é grande o leque de alterações ligadas a esse comportamento aditivo. O psiquiatra Viktor Frankl uma vez disse que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Neste espaço está nosso poder da escolha e de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta repousa a nossa capacidade de crescimento e a nossa liberdade. O importante aqui é salientar para vocês que nós, como médicos, o espaço que a gente tem para trabalhar é entre o estímulo e a resposta. Tá? Que a gente precisa ter isso em mente para poder orientar os adolescentes que vêm ao nosso consultório. Tá? E quanto antes a gente conseguir fazer intervenções nessa linha, menos adolescentes com comportamentos aditivos a gente vai ter no futuro. Independente da área profissional que vocês forem trabalhar, vocês vão ter a possibilidade de trabalhar com pacientes adolescentes. Se vocês tiverem a oportunidade, lembrem, vocês são difusores de saúde mental, são agentes de saúde mental também. Tá? Se tiverem a oportunidade de aconselhar os adolescentes que vocês atendem, digam para eles, cuidem-se física e emocionalmente. Ambos facilitam o desenvolvimento cerebral. Aprenda e aprenda. O seu cérebro foi feito para isso.
Admita que o álcool ou outras drogas e determinados comportamentos são tóxicos ao seu cérebro, muitas vezes de forma irreversível. E trate bem o seu cérebro, é o único que você terá. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor Marcelo. Eu queria convidar os restantes para abrir para questionamentos, perguntas. Eu queria abrir as perguntas para o Marcelo aqui, que eu queria provocá-lo um pouco. Deixa esse microfone aqui para ti. Em relação a esse último slide, conselhos para o adolescente. Adianta aconselhar? Como é que a gente chega no adolescente para que eles possam introjetar essa quantidade de, vamos dizer assim, de informações, né? Já que lá no início a gente entendeu que eles têm comportamento de risco, eles querem fazer as coisas diferentes, eles estão numa fase em que, de fato, o aconselhamento é a última coisa que eles querem ouvir. Sugira. É mais de um adulto. Exatamente. Tá ligado? Tá ligado? Deixa eu ver. Ele fica verdinho. Bom, o trabalho com adolescente é um trabalho de formiguinha. A gente não pode ser muito incisivo na abordagem, tem que ser persistente, é um trabalho de longo prazo, né? Mas até como eu tinha comentado antes, tem que ser iniciado logo, porque quanto antes a gente iniciar, maior a chance da gente sensibilizar o adolescente aos argumentos e poder oferecer material. Sempre que eu tenho possibilidade, eu ofereço, despejo material para os pacientes, para que eles possam ter acesso. Claro que muitos deles vão pegar o material e vão jogar na churrasqueira, né? Mas alguns vão ler, outros vão ler e vão repicar, vão passar para outros colegas, enfim, vai havendo uma difusão de conhecimento. É difícil, mas se a gente não fizer, se a gente não iniciar esse trabalho, o processo fica muito mais complicado. O Ricardo tem uma outra visão, uma outra visão que não é do consultório psiquiátrico, né, mas dos adolescentes em geral, tem alguma outra sugestão? Eu acho que não difere, mas eu gostaria só de salientar que o que o Marcelo falou está corretíssimo e o que a gente vive, na verdade, é uma disputa de poder. Nós estamos no meio de um jogo que a gente está em desvantagem. A disputa de informação é fundamental para a prevenção e a gente está perdendo muito feio em relação a isso. Porque oferecer informação correta, adequada para a faixa etária, para a questão cognitiva, para o momento evolutivo do adolescente, é o nosso desafio e, na verdade, a nossa obrigação. Se nós não conseguimos ser capazes de fazer isso, eles adquirem essas informações da forma mais inadequada possível e, obviamente, sujeito a todo esse mercado de consumo que a gente está vendo. Então, está certíssimo o que tu falou e eu acho que isso é um ponto importante. Dentro da prevenção, oferecer informação adequada à linguagem e ao momento que o sujeito vive. Mas essa questão de disputa, nós estamos muito atrás. Posso? Claro. Puxando um pouquinho para a minha área, né, na questão da contracepção e exercício da sexualidade, né? Na verdade, a gente está sendo atropelados mesmo, né? No sentido de que a gestão em saúde com o adolescente, nós estamos trabalhando como se o adolescente vivesse há 50, 60 anos atrás. O adolescente, ele tem conhecimento das coisas, mas ele não tem modelos muito claros, né? E a gente está trabalhando com modelos educacionais, expondo coisas, trabalhando coisas assim, com um critério que não é mais razoável, né? Na verdade, a menina que chega com 13 anos, 14 anos para nós no ambulatório, ela já vem com uma bagagem que às vezes assusta uma mulher de 30, porque ela realmente está vivenciando coisas em que a questão das condições sociais, elas são muito difíceis para os adolescentes, principalmente os adolescentes de baixa renda, né? Porque quando a gente conversa sobre o adolescente da classe média, evidentemente que ele também tem problemas, né? E a gente também se depara com a adição à droga, com a contracepção inadequada, mas no final do jogo eles ainda têm um pouco mais de ajuda externa, né? O que está acontecendo do meu ponto de vista? De alguma maneira, a gestão em saúde não está vendo o adolescente como um ser específico. Nós tínhamos que estar mais dentro, digo nós, quem trabalha com saúde. Acho que o modelo ideal seria, dentro da escola, nas unidades básicas de saúde, ter equipes multidisciplinares, como tem no estado de São Paulo,
né, já em torno de 20 anos, em que existem centros para atendimento do adolescente por unidades que regionalizam dentro da cidade, dentro do estado, na verdade. E aí tu trabalha esporte, tu trabalha lazer, tu trabalha arte, cultura. Não adianta chegar e explicar como é que bota a camisinha, como é que usa tal método, bota DIU, não bota DIU, se aquela criatura não tem um objetivo, um projeto de vida, se ela não enxerga que ela um dia vai ser alguém, que ela vai ser alguém além de ser a namorada do fulano, eu estou dizendo a menina, o rapaz, ele pode estar assim, envolvido em questões de violência, porque ele tem que mostrar que ele é homem, porque ele bebe, né? Essas questões sociais são muito, muito fortes. E nós conversarmos numa consulta médica, um monte de coisa, pode salvar um ou outro, eu acho, né? Mas a gente teria que estar trabalhando realmente com um projeto muito grande dentro do Brasil, né? No sentido assim de trabalhar a comunidade, né? Essa é a minha impressão. Algum comentário da plateia? Faço favor. Sim. Os outros não escutam, melhor tu falar no microfone. Como a Solange falou ali, o projeto com escolas está acontecendo bastante pelas faculdades, universidades e escolas que estão funcionando. E o que a gente tem notado é que palestras têm sido muito difícil com adolescentes. Essas exposições assim, de PowerPoint, de conversas em grupo, tem sido uma coisa não chamativa. Eu queria saber do uso da internet, já que eles têm muito acesso, têm muita facilidade desse acesso, se um projeto para aplicar na internet, se a exposição na internet não funcionaria. O que vocês acham a respeito disso? Eu imagino que sim, mas não sei se existe alguma coisa... O modelo que eu tenho conhecimento que foi de sucesso foi um modelo americano baseado em algumas diretrizes do CDC para prevenção de saúde em adolescente. O CDC abriu um espaço e trabalhou com adolescentes monitores e, através da internet, mostrando alguns acessos e aplicativos, mas, claro que muito bem fundamentados, se formava informações básicas sobre prevenção de saúde e esses adolescentes agiam como monitores, porque o que tu falou é correto. A sensibilização daqui para lá é muito complicado para o adolescente. Quando o adolescente é o ator, no sentido de ser um agente, o resultado é muito melhor. Então, formar grupos através de uma mídia como essa e ele poder multiplicar tem sido um modelo que funciona bem. Em termos de prevenção de saúde, tem uma experiência bem interessante americana sobre isso. Queria fazer uma complementação dessa questão de realmente a palestra, embora seja informativa, ela atinge muito pouco, né? Uma experiência interessante, boa, que eu tenho no colégio dos meus filhos, no Anchieta. Eu já fui 2 vezes, né, porque eu tinha 2 filhos, e eles apresentam, em determinada situação, eles chamam os pais, e não sei se é na Semana Anchietana, qual é a época, no primeiro ano, eu acho, quando eles fazem 15 anos, aquele teatro Vida Urgente, que eles fazem aquela apresentação do acidente do filho, que alcoolizado. Então, interessante assim, que todos os alunos vão, os pais vão, então assim, é uma atividade sobre o risco do álcool nos adolescentes, em jovens, né, com aquela consequência, porque é bastante impactante aquele teatro, não sei se alguém já assistiu, e eu assisti 2 vezes, né, e é uma forma de toda a família estar envolvido junto com as crianças. Então, atividades na escola, uma dramatização desse tipo, é uma iniciativa interessante que pode chegar mais próximo dos adolescentes, né? Ninguém achou piegas, meus filhos, os colegas acharam legal aquilo e saem comentando sobre aquilo. Então, chegar um pouquinho mais dentro do mundo deles dessa forma. Tinha um comentário aqui. Né? Porque nós estamos aqui no hospital terciário, temos algumas ações secundárias e primárias, mas a gente não chega muito fácil na rede, né? Eu trabalho com várias
em vários níveis de ação e faço consultoria para, né, o Ministério da Saúde em relação a adolescentes, em secretarias e em prefeituras, e eu acho que uma coisa que está mudando, né, são as práticas inovadoras de saúde, né, que, para quem não conhece, se colocar no Google, práticas inovadoras em saúde adolescente, são experiências em todo o Brasil, onde são selecionados projetos para justamente melhorar a acessibilidade e a chegada no adolescente, né? E o que a gente vê, bem o que tu colocou, né, isso é multidisciplinar, que um dos trabalhos que tem dado mais certo, né, é o monitoramento por equipe de saúde com adolescentes, com multiplicadores, e esses multiplicadores indo nas diferentes regiões, né? Então isso tem dado muito certo, né? Mas o que a gente colocou e se coloca muito bem é que quando a gente, para ter acesso para adolescente, a gente tem que começar muito cedo, né? Que se tu quiser começar com o menino de 15 anos, comportamento de risco, tu já perdeu no mínimo 5, 6 anos, né? Então eu acho que o processo e a lembrança para esse trabalho tem que ser muito, né, precoce, né? Então é uma questão de educação, então é aquela questão de estar sempre ligada a isso. E esses projetos, né, que a gente coloca, existem bastante material que o adolescente tem acesso, e às vezes o profissional de saúde não tem, justamente na internet, né? São essa situação que o Feijó colocou em saúde.gov.br, que é um site do Ministério, que tem inúmeros trabalhos, inúmeras experiências, e em que o público leigo pode ter acesso. Então, o que falta é momentos desses de tu divulgar mais esses trabalhos que existem, porque não chega ao hospital, que é terciário, as coisas estão se fazendo em base. Então, parece que são dois mundos diferentes, né? Eu só queria dar um dado regional que eu não coloquei na apresentação porque eu não tinha ele tabulado, mas eu tomei o cuidado de fazer uma revisão dos nossos exames que envolvem adolescentes aqui no Estado, através do Instituto Médico Legal. E os números são bem alarmantes, assim, combina muito com o que o Marcelo estava comentando. Como isso é um processo muito dinâmico em termos de questão de risco, a comorbidade, o uso simultâneo de vários desses comportamentos tem aumentado. O que eu tenho observado lá, quando qualquer ação do jovem, como vítima ou como agente, como vítima ou como infrator, ele vira um delito, e que é aí categorizado do ponto de vista legal e vai gerar alguma ocorrência, o adolescente vai parar numa avaliação pericial. O adolescente, nosso meio aqui, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem aumentado significativamente nos últimos 5 anos o uso de substâncias psicoativas múltiplas, seja em termos de violência interpessoal, ou seja, conflitos que geram lesão corporal, e seja em relação a óbito. Acidentes de trânsito levando a óbito, com o uso de múltiplas ações, por exemplo, álcool e maconha e cocaína, tem aumentado de uma forma significativa. E tem diminuído a faixa etária em que isso tem sido positivo. A gente tem visto, de uma forma alarmante, denúncias de violência sexual com adolescentes, em faixas etárias que não se observava há 5, 10 anos atrás, e não está relacionado especificamente à classe social, mas está relacionado a comportamento de risco. Jovens com uso de álcool e substâncias psicoativas envolvidas em violência sexual. São dados que não são facilmente publicáveis e nem divulgados, mas isso é a nossa realidade daqui. Isso tem sido cada vez mais frequente em termos de prevalência e em termos de faixa etária muito, muito precoce. Isso é um dado de alerta porque é absolutamente o que nós vivemos no nosso dia a dia aqui. Eu queria agradecer, encerrar o Grand Round, participação da plateia, dos professores. Obrigada a todos.